Você sabe como calcular a sua margem de lucro para gado de corte? Apesar de ser o correto, muitos produtores não sabem como calcular a margem de lucro do seu gado de corte. Essa desinformação se dá por dois motivos bem específicos: a cultura da geração passada ou a pura e simples desinformação. Antigamente, era bem incomum o hábito do planejamento rural, principalmente relacionado ao financeiro. O processo era simples: compravam a quantidade de gado que julgavam adequada, ou de acordo com o que era feito na geração anterior, e tocavam até a fase de corte. O outro fator, a falta de informação, ocorre apesar da informação ser encontrada mais facilmente hoje em dia. Ainda há certa resistência, principalmente dos produtores criados nos costumes antigos. Mas, antes de prosseguirmos, é importante esclarecer que os fatores anteriores não são sinônimos de resultados negativos. Apenas estamos dizendo que há meios mais eficazes e que podem dar uma maior garantia ao processo produtivo e à assertividade no lucro. Ou seja, não existe uma metodologia 100% eficaz, vale aquela que melhor se aplica à sua realidade e capacidade de produção. Como calcular a margem de lucro do gado de corte? Os 3 meios de calcular a margem de lucro do seu gado de corte são 3% ao ano sobre o valor de sua terra disponível para pasto, 10% sobre o valor médio do rebanho e lucro em reais por arroba ao ano. No primeiro caso, é bem simples. Na hora da venda do rebanho, sempre provisionar o seu lucro com base em 3% sobre o valor que vale a sua terra. Funciona como uma meta e referência na hora da venda. Quanto ao segundo e mais utilizado, baseia-se no cálculo de todos os gastos que teve com o processo de crescimento do rebanho, a sua compra e o abate, para então acrescentar um lucro de 10% sobre esse valor. O último também trata-se de uma meta. Nele, você estipulará o seu lucro com base no gasto por arroba por ano que você teve. Apenas acrescentando, a escolha de qualquer um dos 3 cálculos vai depender do que é mais prático para você, de acordo com a sua capacidade total de produção. Benefícios de calcular a margem de lucro do gado de corte. Há inúmeros benefícios ao saber calcular o valor de sua margem de lucro em relação ao gado de corte. Entre eles, podemos citar a clareza na visão macro do seu negócio, identificar as oportunidades de crescimento e sua capacidade de produção. Outro fator ligado ao cálculo é a defesa contra a volatilidade dos preços do novilho, sendo um dos principais fatores da diminuição dos lucros do pecuarista. Em virtude de diversos fatores, o preço vem se alterando com bastante frequência, afetando o lucro. Importante: em seu planejamento deve haver uma verba destinada para o controle de imprevistos, sejam eles climáticos, epidemiológicos ou até mesmo sobre a volatilidade de preços dos novilhos. Conclusão: saber como calcular a margem de lucro do gado de corte faz parte de um bom planejamento, portanto, todos os detalhes são importantes para você ter um negócio próspero e sólido. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!